Vídeo vazado mostra que a Deolane apareceu em estado de choque dentro da prisão. Será que é verdade? É exatamente isso que milhares de pessoas começaram a acreditar depois que imagens assustadoras, por dizer o mínimo, tomaram conta das redes sociais e foram atribuídas a uma suposta reportagem do Cabrini. Mas será que isso realmente aconteceu? A influenciadora realmente chegou a esse ponto? Nesse vídeo de hoje você vai entender qual que é a real situação da Deolane na prisão. Por que a justiça continua negando seus pedidos de liberdade? E qual que é a verdade por trás dessas imagens que viralizaram na internet? Enquanto muita gente tinha certeza de que ela sairia da cadeia em poucos dias, a realidade foi bem diferente. Já faz mais de um mês que a Deolane continua presa e esse caso está tomando rumos que ninguém imaginava. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Para surpresa de muita gente, e confesso até minha também, já se passaram mais de 39 dias e a doutora Deolane Bezerra continua presa. Muita gente apostava que ela não ficaria nem um mês atrás das grades. Só que mesmo depois de várias tentativas de conseguir a sua liberdade, a influenciadora segue detida na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Como já sabemos, Deolane foi presa preventivamente sob a acusação de integrar uma organização criminosa, o famoso PCC, envolvida num esquema aí de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, um dos principais pontos da investigação é a suposta proximidade da influenciadora com operadores financeiros da facção, que teriam utilizado essa estrutura para esconder patrimônio e movimentar recursos. De acordo com a acusação, ela teria criado cerca de 35 empresas de fachada para facilitar esse esquema. Os investigadores também afirmam que aproximadamente 140 milhões passaram por suas contas num período de 2 anos, misturando dinheiro de origem ilícita com recursos legais. Ou seja, é bastante dinheiro, né? Toda vez que eu vejo esse número eu fico impressionado. Foi justamente por causa desses elementos que a justiça determinou o bloqueio de 27 milhões atribuídos a Deolane e ainda apontou o risco de fuga. Diante desse cenário, decidiu mantê-la presa preventivamente enquanto as investigações continuam. Como eu já mostrei para vocês com mais detalhes em outros vídeos, a situação da Deolane dessa vez realmente parece bem mais complicada. E a maior prova disso é que até agora ninguém conseguiu tirar a influenciadora da prisão. A gente sabe que a justiça brasileira tem inúmeras brechas e por causa disso sempre existe aquela sensação de que pessoas com fama e muito dinheiro acabam conseguindo resolver esse tipo de problema rapidamente. Só que no caso da doutora, as coisas estão demorando muito mais do que a gente imaginava. Enquanto isso, ela segue na penitenciária de Tupi Paulista e, segundo relatos da própria família, quem sempre viveu cercada de luxo agora estaria enfrentando uma rotina cheia de dificuldades, chegando até a matar escorpiões dentro da cela. E pior ainda, tendo que comer em pratos sujos de fezes. Só que agora surgiu uma nova história, tá? Tá circulando pela internet, que deixou aí os fãs da doutora aí ainda mais preocupados. Segundo essa informação, uma suposta reportagem do Cabrini teria mostrado então a Deolane completamente abatida, com aparência fragilizada, num estado depressivo e visivelmente afetada pelo tempo, que está aí passando dentro da prisão. Essas imagens começaram a viralizar de forma impressionante. Inclusive eu recebi várias mensagens de vocês lá no Instagram pedindo para falar sobre esse assunto. Então vamos conferir essa suposta reportagem e entender o que realmente está acontecendo com a Deolane. O cenário enfrentado por Deolane na penitenciária feminina de Tupi Paulista foi descrito pela própria família como degradante. Em entrevistas à imprensa, sua irmã Daniele Bezerra fez relatos bem fortes sobre as condições de higiene da unidade. Segundo ela, as detentas seriam obrigadas a usar pratos e outros utensílios para urinar e defecar enquanto permanecem trancadas nas celas. O mais grave, de acordo com a Daniele, é que esses mesmos utensílios depois retornariam para a cozinha sem a devida higienização. Com isso, Deolane estaria recebendo refeições servidas em pratos sujos aí de fezes e por causa dessa situação, não estaria conseguindo nem se alimentar. Em conversa com o jornalista Lucas Pazin do Metrópolis, a Daniele também afirmou que a irmã vem sofrendo crises de pânico e que seu estado emocional teria piorado ainda mais depois que precisou matar 4 escorpiões dentro da cela. Daniele afirma que Deolane precisou ser socorrida após algumas crises de pânico na prisão. Abre aspas. Ela já foi socorrida 2 vezes pela unidade. A pressão chegou a 9/6 e a enfermeira aplicou soro. Deolane tem crise de pânico e não consegue ficar sozinha na cela à noite. Isso piorou depois que em somente um dia ela matou 4 escorpiões.
há uma infestação no local, segundo a irmã da Deolane. Ela não consegue comer a comida porque os pratos são sujos. Muitos desses ficam trancados em celas e as presas os utilizam para urinar e defecar. Depois, esses mesmos pratos são introduzidos na cozinha, não são lavados corretamente e voltam com a comida para as detentas. De acordo com a irmã, devido às condições de higiene e à baixa alimentação, a Deolane precisou receber atendimento médico dentro da unidade prisional em pelo menos 2 ocasiões. Bom, esses foram os relatos feitos pela irmã da Deolane cerca de 20 dias atrás. Se tudo isso é realmente verdade, não tem como a gente saber, até porque a Polícia Penal e a Secretaria de Administração Penitenciária contestaram parte das denúncias sobre a suposta insalubridade extrema e até mesmo sobre possíveis regalias à influenciadora, afirmando que as celas seguem estruturas básicas padronizadas e adequadas para os detentos. Pois bem, como eu disse, já se passaram alguns dias desde que a irmã de Deolane deu essas declarações à imprensa e depois de toda a repercussão, pouco voltou a ser falado sobre o estado da influenciadora, só que nesse fim de semana começou a circular uma suposta cena de Deolane dentro da cela em que ela aparece num estado bastante preocupante. A doutora aparenta estar em choque, sem conseguir se mexer, apenas encolhida e assustada durante um momento de crise. Muita gente chegou a dizer que essa imagem seria aí uma suposta reportagem do Cabrini, que teria vazado na internet. Como sabemos, né, ele costuma fazer esses tipos de reportagens exclusivas em casos assim, né, de grande repercussão. E foi justamente por isso que muita gente acreditou. Basta olhar nos comentários, cara, tem gente falando dessas imagens como se fossem totalmente confirmadas e verdadeiras. Só que, ao que tudo indica, elas são falsas, tá? Ou foram feitas completamente por IA, ou alguém pegou alguma cena de alguma série, filme, modificou, enfim, tá? O principal motivo que me fez pensar isso é bem simples. Não existe nenhum veículo de imprensa confiável falando sobre essa suposta reportagem do Cabrini, ou que essas imagens são de fatos reais, tá? Se ela realmente existisse, as imagens fossem verdadeiras, é bem provável, para não dizer com uma certeza absoluta, que teria ido aí ao ar reportagens em diversos portais grandes, e na mídia, no mainstream, né, Domingo Espetacular aí, nesse último final de semana, teria rolado isso aí, com certeza. A única reportagem deles sobre o caso foi mostrando detalhes da investigação, matéria que inclusive nós já repercutimos aqui quando a Deolane foi presa, tá? No fim das contas, tudo indica que essa é só mais uma fake news espalhada pela internet. Senhores, esse vídeo já estava gravado e eu descobri da onde são as imagens. Eu tinha levantado aqui que poderia ser IA ou de alguma série, e de fato é de uma série, tá? Não fui eu que descobri, né? Foi a Fábia Oliveira aqui na coluna Metrópole, saiu aqui matéria, inclusive, ó, pra vocês entenderem a repercussão que esse caso tomou. Ó, a imagem atribuída a Deolane é de atriz em série da Netflix, veja o vídeo. Montagem ainda atribuía de forma falsa a imagem de uma suposta reportagem ali do Roberto Cabrini da Record, né? E é esse take aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Olha lá, o dela na cela mesmo, né? Ó. Vamos sair e aí entra aquela parte que é outro trecho que viralizou também, que é ela saindo, ó, de fato. Olha lá. Aí já acabou. Na verdade, essa cena é da série Sintonia, de uma personagem chamada Sheila, que é esta personagem aqui, ó. Tá vendo? Loira também, né? Encolhida ali. Galera maldosamente atribuiu a Deolane. Fala aqui que inclusive é da 4ª temporada, tá? Ó. Na 4ª temporada não, minto. A cena faz parte do 4º episódio. Ah, é da 4ª temporada sim. A cena faz parte do 4º episódio da 4ª temporada, quando a personagem é presa e passa a enfrentar a rotina no sistema prisional, incluindo o período na cela solitária e o processo de adaptação. Então tá aí. Fake news, então, desmentida. Enquanto isso, a defesa de Deolane continua apresentando pedidos de habeas corpus alegando tratamento desumano e perseguição. Só que, ao que parece, a influenciadora teve mais um pedido de liberdade negado pela justiça, mesmo após a defesa argumentar que ela já estava há mais de um mês longe da filha de 10 anos. E sabem qual foi a resposta da justiça para negar esse habeas corpus? Na decisão, o ministro relator afirmou que esse argumento não justificava a concessão da prisão domiciliar, destacando que a influenciadora permaneceu voluntariamente cerca de 3 meses num reality show sem pedir para sair e ficar com a filha.
né? Então, assim, para ficar na fazenda foi tranquilo, né? Passar esse tempo longe da filha. Foi um argumento e tanto, né? Eu confesso. Se foi exatamente isso que foi dito, eu confesso que eu não sei, tá? Mas o fato é que a prisão preventiva foi mantida. Enquanto isso, a irmã dela tinha postado no Instagram se defendendo de que, no caso da fazenda, era trabalho. E aí, tudo bem, fica longe da filha. Agora na cadeia não, né? Ai, meu Deus do céu. Por quanto tempo a Deolane ainda vai permanecer presa, ninguém sabe. Mas que ela já tá presa há bastante tempo, né? Não há bastante tempo, mas pelo menos há mais do que a gente imaginava, isso é inegável, né? Agora eu quero saber a sua opinião, né? Você acredita que a Deolane ainda deve passar muito tempo na prisão? Na sua visão, essa investigação pode acabar mudando completamente o rumo desse caso em algum momento? E esse vídeo, você chegou a ver ele? Você tinha acreditado que esse vídeo realmente fosse da Deolane? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.